Por trás dos muros mais vigiados do mundo, onde o silêncio sempre pareceu absoluto, existia uma rede invisível construída longe dos altares e perto demais dos segredos. Em quartos discretos de Roma, informações que nunca entrariam em atas oficiais começaram a circular de forma silenciosa, vindas de quem ninguém suspeitava. Essas mulheres ouviam confissões que jamais seriam feitas diante de um confessionário. Segredos ditos sem cuidado por homens poderosos que acreditavam estar seguros. E o que parecia apenas desejo e distração acabou se tornando uma das fontes mais sensíveis de informação já ligadas ao Vaticano. Curiosofobia. Roma sempre pareceu silenciosa à distância, mas por trás das paredes de pedra e das cúpulas douradas, a cidade respirava segredos. No fim do século XIX e início do século XX, enquanto o Vaticano consolidava sua influência espiritual, a capital italiana se tornava um palco onde poder, política e desejo se cruzavam todas as noites. Em ruas estreitas iluminadas por lampiões, mulheres caminhavam entre palácios e residências privadas, entrando por portas laterais, subindo escadas discretas, sentando-se à mesa com homens que jamais apareceriam ao lado delas em público. Era nesse espaço invisível que informações começavam a circular, ainda sem forma, ainda sem destino claro, mas carregadas de valor. Essas mulheres não estavam ali por acaso. Muitas vinham de bairros pobres, outras haviam sido introduzidas em círculos refinados por intermediários que conheciam bem a geografia do poder em Roma. Elas aprendiam rápido quando falar pouco, quando ouvir mais e quando guardar detalhes que pareciam irrelevantes, mas que mais tarde se transformariam em peças de um quebra-cabeça muito maior. O Vaticano, naquele período, não era apenas um centro religioso. Era um organismo político atento ao que se movia fora de seus muros. Diplomatas estrangeiros, nobres italianos, banqueiros e membros do clero se encontravam em ambientes onde a formalidade caía e as máscaras também. Em quartos decorados com tapeçarias antigas e perfumes fortes, conversas escapavam sem filtro. Decisões ainda não anunciadas, alianças em formação, medos pessoais e ambições escondidas surgiam no intervalo entre uma taça de vinho e um silêncio prolongado. Quando alguém baixa a guarda, fala mais do que planejava. Muitos desses homens acreditavam que estavam seguros, longe de olhares oficiais. Não percebiam que aquelas mulheres, tratadas como invisíveis, eram justamente quem mais enxergava. Elas memorizavam nomes, cargos, relações, mudanças de tom, contradições. Não era espionagem no sentido clássico, era a observação constante. Algumas dessas informações começavam a circular de forma quase orgânica. Um comentário repetido, uma preocupação compartilhada, um nome citado mais de uma vez. Aos poucos, certos intermediários passaram a entender o valor desse fluxo. Padres próximos a famílias influentes, figuras ligadas a serviços diplomáticos e até funcionários administrativos do Vaticano percebiam que aquelas mulheres eram pontes entre mundos que oficialmente não se tocavam. Nada era registrado em papel, tudo passava de boca em boca, de ouvido em ouvido. O mais curioso é que muitas delas nem sabiam exatamente para onde suas palavras iriam. Algumas apenas contavam o que ouviram. Outras eram incentivadas a prestar atenção em temas específicos: política internacional, disputas internas da igreja, tensões com governos europeus. Elas não tinham acesso ao quadro completo, mas eram peças fundamentais. Com o tempo, esse sistema informal se fortaleceu. Não havia ordens diretas, nem estruturas fixas, apenas a repetição de um padrão que funcionava. Enquanto o Vaticano se mantinha publicamente distante de escândalos e intrigas, informações chegavam até seus corredores de forma silenciosa. Cada segredo carregava um prenúncio. Algo estava sendo construído ali, nas sombras, longe dos arquivos oficiais. E o mais inquietante é que, naquele momento, ninguém parecia totalmente no controle. Nem quem falava, nem quem ouvia, nem quem repassava.
Os segredos começaram a circular antes mesmo de alguém decidir o que fazer com eles. Era apenas o começo. Roma continuava a dormir sobre o som distante dos sinos, sem perceber que, nos bastidores da fé, uma rede invisível já havia sido acionada, e ela só cresceria. O início dessa história mostra como os segredos começaram a circular nos lugares mais improváveis. Se isso já te surpreendeu, deixa seu like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários o que você acha que realmente acontecia por trás desses encontros silenciosos. Com o passar dos anos, aquilo que começou como conversas soltas ganhou peso. Os encontros deixaram de ser apenas momentos de distração para homens poderosos e passaram a funcionar como espaços onde a verdade escapava sem resistência. Em Roma, apartamentos discretos próximos ao Tibre, hotéis frequentados por diplomatas e residências privadas de nobres se tornaram pontos onde informação crua surgia sem filtro. Ali, longe dos púlpitos e das salas oficiais, decisões ainda não anunciadas vinham à tona antes mesmo de existirem no papel. Quando essas conversas aconteciam, não havia discurso ensaiado. Muitos falavam por vaidade, outros por medo, alguns por solidão. Cardeais comentavam disputas internas da cúria, diplomatas estrangeiros revelavam pressões de seus governos, políticos italianos confessavam acordos que ainda não podiam ser tornados públicos. Tudo isso era dito, acreditando que ficaria ali. Essas mulheres aprenderam a distinguir o que era ruído do que era essencial. Um nome repetido mais de uma vez, uma preocupação dita em tom baixo, uma mudança repentina de assunto. Aos poucos, a informação deixou de ser apenas um detalhe curioso e passou a ser matéria-prima. O Vaticano, cercado por tensões com governos europeus e enfrentando transformações profundas no mundo moderno, precisava antecipar movimentos. E antecipar significava saber antes. Algumas dessas informações chegavam a padres ligados a famílias influentes. Outras eram repassadas a intermediários que circulavam entre a igreja e a diplomacia. Nada seguia um caminho fixo. Era uma rede fluida, construída na confiança e no silêncio. Quem recebia raramente perguntava de onde vinha. O valor estava no conteúdo, não na origem. Durante as primeiras décadas do século XX, com a Europa à beira de conflitos e alianças instáveis, esse fluxo se intensificou. Notícias sobre negociações secretas, posições políticas de líderes estrangeiros e até fragilidades pessoais de figuras influentes chegavam aos ouvidos certos. Em muitos casos, o Vaticano conseguia se posicionar com antecedência, evitando crises ou aproveitando brechas diplomáticas antes que elas se tornassem públicas. O mais impressionante é que essas mulheres não tinham poder formal algum. Não assinavam documentos, não participavam de reuniões, não apareciam em registros. Ainda assim, sabiam mais do que muitos homens sentados em cargos oficiais. Elas estavam presentes quando ninguém mais estava. Com o tempo, algumas passaram a ser procuradas de forma indireta. Certos temas despertavam interesse recorrente. Relações entre estados, conflitos internos da igreja, tensões financeiras envolvendo bancos ligados ao Vaticano. Não havia ordens explícitas, mas havia expectativa, e expectativa molda comportamento. O que antes era ouvido por acaso passou a ser escutado com atenção redobrada. Nem todas compreenderam o alcance do que carregavam. Para algumas, era apenas sobrevivência. Para outras, uma forma de manter relevância em um mundo que não oferecia alternativas. O risco era constante. Um comentário fora de lugar, uma palavra mal repetida e tudo poderia ruir. Essa rede, construída entre lençóis, confissões e silêncios prolongados, funcionava justamente porque não parecia organizada. Não havia arquivos, nem códigos escritos. Tudo dependia da memória, da percepção e da discrição. E isso tornava quase impossível rastrear sua existência. Para o mundo exterior, o Vaticano continuava distante, reservado, impenetrável. Por dentro, informações circulavam com uma velocidade que poucos imaginavam.
Era um jogo perigoso. Quanto mais se sabia, maior era o risco. E naquele ponto, já não se tratava apenas de ouvir segredos, mas de decidir quais deles poderiam mudar o rumo de decisões reais. No silêncio dessas trocas, algo começava a se desenhar. Um sistema que funcionava justamente por não admitir que existia. E como todo segredo sustentado por muito tempo, ele carregava consigo o prenúncio de um fim inevitável. Agora que você viu como informação bruta podia surgir entre confissões e lençóis, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e dizer nos comentários até onde você acredita que essa rede invisível realmente chegou. Com o passar das décadas, o mundo ao redor do Vaticano começou a mudar mais rápido do que seus muros conseguiam esconder. Guerras deixaram de ser sussurros e passaram a ser declaradas. Regimes caíram diante das câmeras e a informação, antes escassa, começou a circular por outros caminhos. Aquela rede invisível, sustentada por encontros discretos e palavras ditas no escuro, perdeu parte de sua vantagem. O que antes chegava como segredo exclusivo passou a vazar por jornais, investigações e novos serviços de inteligência. Muitas dessas mulheres simplesmente desapareceram dos registros informais. Algumas envelheceram no anonimato, outras mudaram de cidade, de nome, de vida. Não houve prisões públicas nem escândalos oficiais ligados diretamente a elas. O sistema não caiu, ele se dissolveu, como se nunca tivesse existido. O Vaticano, pressionado por transformações internas e externas, reorganizou suas formas de coleta de informação. A diplomacia se profissionalizou, os canais se tornaram mais institucionais e aquilo que funcionava no silêncio passou a representar risco demais. O que havia sido útil em um mundo fechado se tornava perigoso em uma era de exposição crescente. O curioso é que quase nada disso entrou para os registros oficiais. Não há documentos confirmando a existência dessa rede, nem listas de nomes, nem relatórios detalhados. O que existe são fragmentos, cartas indiretas, relatos cruzados, memórias contadas décadas depois, sempre com cuidado, sempre incompletas. Em Roma, alguns endereços perderam o movimento. Hotéis mudaram de administração, apartamentos foram vendidos. Os corredores antes frequentados por figuras influentes ficaram silenciosos. E ainda assim, a sensação de que algo importante aconteceu ali nunca se dissipou completamente, como uma conversa interrompida no meio da frase. Historiadores que tentaram reconstruir esse período esbarraram sempre no mesmo obstáculo: falta de provas diretas. Tudo aponta para a existência do sistema, mas nada o confirma de forma definitiva. É um tipo de verdade que vive nas bordas da história oficial. Talvez seja exatamente por isso que esse episódio permaneça tão incômodo. Ele sugere que decisões relevantes foram influenciadas por caminhos que nunca apareceram nos livros, que informações cruciais circularam fora das salas de reunião, longe dos arquivos, guiadas por pessoas que nunca tiveram voz pública. Essas mulheres ouviram confissões que nunca seriam feitas em confissão alguma. Guardaram segredos que não pertenciam a elas, mas que moldaram escolhas reais. E, no fim, ficaram com o peso do silêncio, sem reconhecimento, sem registro, sem resposta. Hoje, quando se olha para o Vaticano como uma instituição cercada de mistério, é impossível ignorar que parte desse mistério não vem apenas da fé ou da tradição, mas das histórias que nunca foram oficialmente contadas. Histórias que sobreviveram apenas na memória de quem esteve próximo demais para ser ignorado e distante demais para ser reconhecido. O silêncio que ficou não é vazio, ele é cheio de lacunas, de nomes não ditos, de encontros apagados. E talvez seja justamente isso que o torna tão persistente. No fim, esse caso não oferece revelações claras nem encerramentos definitivos. Ele deixa apenas a impressão de que, por trás dos muros mais observados do mundo, existiu uma rede construída na sombra, sustentada por vozes que nunca entraram para os registros oficiais. E enquanto essas vozes permanecerem sem arquivo, o eco do que foi dito continuará existindo, mesmo que ninguém admita ter ouvido.
Depois de conhecer como segredos circularam fora dos registros oficiais, passando por quartos discretos e chegando aos corredores mais fechados do poder, fica claro que nem toda história importante nasce em documentos ou discursos públicos. Se esse tipo de revelação real prende você até o fim, deixa seu like, se inscreve no Curiosofobia e ativa o sininho, porque aqui sempre existe mais um silêncio do passado esperando para ser ouvido.